Olá, vamos conversar sobre a obrigação de dar. A obrigação de dar é uma das três espécies das modalidades de obrigações civis quanto ao conteúdo da prestação. Quando nós identificamos a obrigação de dar, nós estamos tratando daquela obrigação civil em que o devedor vai cumprir a entrega ou a restituição de objeto que ele tem pronto. Portanto, consiste na tradição, ou seja, na entrega do objeto do sujeito do polo passivo ao sujeito do polo ativo. Pensando nisso, a obrigação de dar, quando ela se desmembra em dar no sentido de entregar, ou seja, o devedor entrega algo que tem pronto pela primeira vez, seria aquele caso da venda de um veículo. A venda de um veículo onde seminovo, onde você entrega o veículo para quem está comprando, para o adquirente, pela primeira vez. Então, a obrigação de dar e entregar aqui qualificada seria a entrega da posse, da propriedade do automóvel ao credor, que seria o comprador. Então, pensando, por exemplo, num condomínio. Um condomínio de casas que acaba adquirindo de uma empresa um veículo elétrico para fins de mobilidade ou de facilitação da mobilidade interna dentro do condomínio. Nesse caso, a empresa que vendeu, que já tinha adquirido esse carro elétrico de outra, ela entrega algo que tem pronto, portanto, cumpre uma obrigação de dar no sentido de entregar. Essa temática se regulamenta no Código Civil do artigo 236 ao 237. No 233, nós vemos que o acessório segue o principal, salvo vontade em sentido contrário ou as circunstâncias do caso. Ou seja, o artigo 233, ele replica, ou seja, ele repete a regra lá da parte geral, na qual o acessório segue o principal. Só que para identificar a interpretação correta desse dispositivo, nós temos que lembrar que o acessório que segue o principal são aqueles acessórios que têm a mesma natureza do principal. Seriam os frutos, os produtos, as benfeitorias, as acessões também. Diferente das pertenças. Então, a pertença ela também é um acessório, mas a natureza jurídica dela não se confunde com a natureza do bem principal. A pertença, ela seria um acessório que se agrega ao bem principal de modo duradouro, mas ele mantém a sua autonomia. Então, se nós pensássemos no mobiliário de um apartamento que é vendido, os móveis de um apartamento que é vendido, se não houver cláusula expressa dizendo que essa mobília acompanha o bem imóvel, em razão de serem pertenças, esses acessórios não seguirão o principal. Diferente de falar, por exemplo, do piso o porcelanato, que resguarda o imóvel que está sendo alienado. Então, esse acessório, ele segue o principal. Seguindo no 234, nós vemos o que acontece quando, na data da entrega, o objeto a ser entregue, em razão da obrigação de dar, no sentido de entregar, como diz a própria terminologia, identificada a perda do objeto antes da tradição, antes da entrega. O que acontece com essa obrigação civil? Então, seria aquela situação onde vendi o carro, só que o carro antes da entrega foi furtado. Não vou conseguir entregar o automóvel. O que acontece nesse caso? Resolve-se, portanto, desfaz-se a obrigação civil, visto que, em razão do furto, não teve culpa o devedor. Se o devedor tiver culpa, ele arca com o pagamento do valor do bem, ou seja, o equivalente, mais perdas e danos. Então, se, por exemplo, acabo de má fé alienando para outra pessoa esse carro que teria vendido, portanto, haverá perda do automóvel, ele não vai estar lá no momento da data da entrega por culpa da devedora. Então, culpa no texto do 234 envolve dolo
e culpa em sentido estrito, ou seja, a intenção de gerar prejuízo ou o fato de assumir a culpa de gerar prejuízo a outrem por negligência, imprudência ou imperícia. Então, nessa situação, o que acontece com esse que vendeu o carro por 50 mil? E esse que adquiriu o automóvel já havia revendido o automóvel por 60, que é o preço de FIP, tendo se responsabilizado por uma multa no valor de 5 mil reais, caso não houvesse a entrega. Então, o valor do automóvel seria já da responsabilidade em razão da culpa. Ou seja, se, por exemplo, o comprador já havia pago o automóvel, ele vai ter direito a receber de volta o valor. Mas como ele agiu, o vendedor, que é o devedor da obrigação civil, com culpa, em sentido amplo, em sentido lato, nesse exemplo, culpa em sentido amplo, na subespécie de dolo, teve a intenção de gerar prejuízo, ele sabia que ia gerar prejuízo para o credor, ele vai arcar, além de restituir o valor que ele recebeu, ele vai arcar com as perdas e danos, que aqui poderiam ser essa multa, que já foi combinada nesse outro contrato, e mais essa diferença de valor, que seria o que vai deixar de lucrar o credor. Certo, pessoal? Às vezes, acontece de o bem não se perder, ele ainda ter existência quanto à existência física, mas a conotação, o sentido aqui é quanto à utilidade. Então, o bem ainda tem utilidade. Só que essa utilidade em razão de culpa ou não do devedor, ela deprecia. Portanto, nós temos a deterioração, que é regulamentada no 235 e no 236 do Código Civil. Então, no 235, nós vamos ver que se o bem, que é objeto da prestação de dar no sentido de entregar, sofrer deterioração sem culpa do devedor, que direito é resguardado para as pessoas envolvidas aqui? Então, nessa situação, pelo 235, pode-se resolver a obrigação ou aceitar o bem no estado em que está com abatimento do preço, ou seja, aquele famoso descontinho. Por exemplo, devo a entrega do carro no dia 15 de setembro, mas utilizando o automóvel, alguém vem e danifica, risca a lataria do carro. O carro ainda tem propulsão, ele anda normal, portanto, ele tem utilidade. Só que um carro com a pintura riscada, ele não tem o mesmo valor de mercado que um carro que tenha tanto a sua lataria, pintura e todos os equipamentos em perfeitas condições. Então, nesse caso, cabe ao credor duas opções. Primeira, ele pode desfazer o negócio, dizer, olha, eu não tenho mais interesse nesse carro. Segunda opção, recebe o carro no jeitinho que está, mas ele pede o abatimento do preço. Se a compra do carro foi por 50 mil, ele pede o desconto equivalente ao necessário para poder fazer a pintura do veículo, por exemplo. Às vezes acontece dessa deterioração decorrer de culpa em sentido amplo do devedor. Lembrando que culpa em sentido amplo, em sentido lato, envolve dolo e culpa em sentido estrito. Dolo, intenção de gerar prejuízo ao outro, e culpa em sentido estrito, quando se assume o risco de gerar dano ao outro por negligência, imprudência ou imperícia. Então, nessas hipóteses, o que acontece quando ocorre essa deterioração? Então, o credor tem duas possibilidades. Ele pode desfazer o negócio mais perdas e danos, portanto, resolver a obrigação civil mais perdas e danos, ou ele pode receber o objeto no estado que está, com desconto, mais perdas e danos. Então, ele tem essas duas opções. Então, se aquele mesmo automóvel que foi vendido, então, o carro elétrico que foi adquirido pelo condomínio de casas. O condomínio de casas é credor, a empresa que vendeu
é a devedora. Então, nesse caso, o que acontece se essa empresa, por equívoco, acabou vendendo o mesmo carro para dois sujeitos diferentes? Qualificaria perda, como a gente viu há pouco. Mas o que acontece se antes da entrega alguém acabou amassando, danificando parte da lataria ali do carro elétrico? Então, nós temos a viabilidade de abatimento do preço, mais perdas e danos, ou de resolver a obrigação, mais perdas e danos. Isso se esse dano que envolveu a lataria foi praticado pela empresa, algum funcionário, assumindo risco ou de modo intencional. Então, levando um equipamento próximo, acabou batendo no veículo e estragou. Ou, por vontade, acabou estragando a pintura do carrinho elétrico que seria entregue à credora. O último detalhe dessa discussão envolve agora o que acontece se antes da entrega não houver perda, não houver deterioração, mas sim melhoramento ou acréscimo do bem. Então, nesse caso, nós temos que lembrar dos frutos, dos produtos e das benfeitorias. Então, quando nós pensamos num fruto, o fruto percebido, ele é do devedor. Fruto percipiendo, depois da entrega, ele é do credor, conforme o parágrafo único do 237. Fruto é aquele acessório que não se deprecia, porque ele se renova automaticamente, seja em razão de força natural ou industrial ou mesmo civil. Então, se nós falamos da venda de uma fazenda em que exista um pomar de laranjeiras, as laranjas que foram colhidas pelo devedor, que negociou lá em junho, então de junho até a data de entrega, que é 15 de outubro, todas as laranjas que forem colhidas são do devedor na entrega do imóvel. Ele consome, ele pode dar o destino que quiser para essas laranjas. Agora, imagina que lá em outubro ainda tem laranjas no pé para colheita. Essas laranjas, elas são do credor, certo? Então, da pessoa que está adquirindo a fazenda e vê de consequência os frutos. Aí nós temos que entender o que é esse melhoramento e o que são esses acrescidos para poder aplicar o caput do 237. Então, melhoramento é tudo que dá melhoria à qualidade do bem que é objeto da obrigação de dar e entregar. E acrescido é todo o acessório que se agrega, tudo que acresce aquele bem principal. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na pessoa que vendeu um cavalo de raça, um cavalo que estava inscrito em competição, um cavalo fêmea, uma égua fêmea. Então, vendeu para entregar a égua lá em 1º de dezembro. Vendeu hoje. O que acontece se lá em 1º de dezembro, na data da entrega, essa égua estiver prenha? Na realidade, quem comprou, ou seja, o credor da égua, não receberá a égua, ponto, por 40 mil reais. Receberá a égua mais o filhote que ela vai gerar, que vai procriar. Ou seja, receberia 2 cavalos pelo preço de 1. Em razão disso, como existe esse acréscimo, esse melhoramento, também poderia se dizer, mas especificamente aqui nesse exemplo, o acréscimo, o que acontece nesse negócio? Cabe ao devedor o direito de exigir o aumento do preço e, se o credor não quiser pagar mais, o desfazimento do negócio. Então, esse que está vendendo, o devedor da entrega da égua, vai dizer assim, olha, eu vou te entregar a égua, você iria me pagar os 40 mil. Só que agora eu estou te entregando a égua prenha. Portanto, eu quero mais 8 mil reais para te entregar a égua e o filhote que está por nascer. Então, o que acontece nesse caso? Caso o credor não queira pagar esses 48 mil, o devedor tem direito a rescindir, resolver o negócio. Certo, pessoal?
Melhoria de qualidade. Então, quando nós pensamos em melhoria de qualidade desse objeto da entrega, né, do objeto principal, seria aquela situação onde nós temos, por exemplo, a aluvião ou avulsão. Aluvião ou avulsão são formas de acréscimo em propriedade imóvel, no caso da aluvião, aos pouquinhos. Então, aquele imóvel ribeirinho, onde o sedimento da terra que é levado pelo rio vai aos pouquinhos aluviando a margem do bem principal. Já a avulsão é aquela porção de terra que seguiu com a correnteza do rio, mas em razão de uma chuva torrencial que acabou de modo violento, levando aquela porção de terras que se agregou a outra. Então, nós temos uma melhoria daqueles 10 hectares de terra, ribeirinhos, que passaram a ter uma área maior. Então, se aplicaria aqui o 237 também. Então, o direito daquele que está alienando esse objeto seria pedir o aumento do preço. Se quem está comprando, ou seja, o credor da obrigação, não quer receber, resguarda a possibilidade de desfazer o negócio. Era isso por hoje, pessoal. Um abraço, até a próxima!